Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal New Zealand for Brasileiros. Eu me chamo Breno, se você não me conhece é porque você não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Faz muito tempo que eu não volto para gravar algum conteúdo, já tem bastante tempo mesmo, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo e eu acabo focado na correria do dia a dia e não tenho muito tempo para pegar e gravar um conteúdo mais extenso. Às vezes eu compartilho coisas que acontecem do dia a dia, mas gravar um conteúdo é um pouco mais, requer que eu tenha uma pauta, tenha um assunto que faça um pouco mais de sentido. Mas eu vou fazer um conteúdo de novo, meio que para dar um refresh aí de todas as coisas que eu já falei no passado, né? E fazer só um overview, já que está no começo do ano e tem um monte de gente querendo sair do Brasil. Primeiro ponto que acontece é o seguinte. Veja, no canal, tudo que eu posto, eu coloco em todos os canais. Então, assim, é muito fácil você me perguntar, você pode deixar seu comentário aqui. Se é uma pergunta, às vezes, meio capciosa, né? Principalmente quando o pessoal quer perguntar alguma coisa que acha que é de cunho individual. Mas se você parar para pensar bem, você fala assim, não é tão individual assim, talvez outras pessoas queiram saber, deixe seu comentário aberto aqui, entendeu? Eu não vejo problema, né? Até porque você não precisa necessariamente criar uma conta no YouTube com o seu nome especificamente, né? Você pode criar com um usuário que não tem como muito te identificar. Mas vamos lá. Existem os outros canais, né, as outras redes sociais, onde você consegue fazer contato privado comigo e muitas vezes isso ocorre, na grande maioria das vezes, para ser mais honesto. Eu acho até ruim na perspectiva de que isso, assim, em termos de engajamento, não dá percepção, né? Assim, parece que não tem ninguém fazendo comentário e a própria rede social ela acaba não propagando muito o seu canal ou o seu conteúdo. O que eu tenho muito de propagação e às vezes tem comentário é quando eu posto alguma coisa do tipo Reels ou Shorts, né? Assim, material pequeno e alguma coisa que cria algum tipo de conflito, né? Principalmente o que eu postei do cachorro quente, que eu acho engraçado, o pessoal criticando, né? Falando assim, não é cachorro quente do Brasil isso, né? Mas assim, óbvio, se eu postar alguma coisa que é de São Paulo, infelizmente para você, São Paulo faz parte do Brasil, entendeu? Ele pode não representar o Brasil inteiro, mas continua sendo brasileiro. E o mesmo se aplica para vários tipos de comida. Mas o que eu quero falar de forma sucinta nesse vídeo? Você tem muitos outros canais que ficam fazendo os gatilhos, ficam fazendo aí algum tipo de clickbait aí para trazer você pro conteúdo, para tentar vender alguma coisa para você. E eu nunca vendo absolutamente nada. E conselho, eu dou conselho de graça. Até porque se você vai vender conselho, você tem que ter profissão para isso. Você tem que ser credenciado para fazer isso, né? Não é o meu caso. Então, assim, conselho eu dou de graça. E aí, obviamente que para algumas coisas eu já tive como superar, eu conheço pessoas que superaram, então assim, eu acabo dando conselho para quem quer fazer essa movimentação. E já nesse momento de político do Brasil e econômico, muita gente está tentando fugir, e aí tem gente que se aproveita desse tipo de situação, né, dessa demanda de mercado, para começar a fazer conteúdo para tentar arrancar o seu dinheiro. Então fique esperto com relação a isso, porque primeiro eu vejo muito conteúdo que diz coisas assim que ou está desatualizado, e a forma melhor e mais simples de você conseguir ter uma informação prática, uma informação atualizada, é você entrando nos sites específicos, né, no site de governo, principalmente o site da Nova Zelândia, que eu acho que ele é bem completo. Não vou mentir que eu acho que eles mudam muito e mudam o tempo inteiro. Então o tempo inteiro você tem que estar lendo aquilo que está escrito lá no site da Immigration para conseguir entender quais são os caminhos para você fazer, seja lá o que você queira. Se você for para estudar, se você for para trabalhar um ano só no Work Holiday Visa, ou se você quer conseguir trabalhar. Seguindo os caminhos legais, os caminhos normais, você vai conseguir chegar. E tem que pensar o seguinte, é a mesma coisa você tá no Brasil e você fica pensando assim, pô, mas eu vou para lá e tem um monte de impasse. Cara, no Brasil também tem os mesmos bloqueios, e isso possibilita que você fique protegido. Porque você imagina, existe um livre comércio do Mercosul. Imagina o pessoal da Venezuela que quer entrar no Brasil e quer começar a trabalhar. Você que tem um grau de estudo mediano, entendeu? E você tem alguma experiência de mercado, você tá tranquilo, você tá protegido, porque não tem como o cara do Haiti, não tem como o pessoal que vem assim de outros países, mesmo que ele tenha experiência superior à tua ou uma formação superior à tua, ele não consegue ocupar esse espaço de mercado, porque existe uma certa proteção, existe uma certa burocracia. A mesma coisa acontece na Nova Zelândia, porque você já tem a população local, não tem como você chegar aqui e tomar o emprego de alguém da população local que poderia ocupar aquela vaga. Então, são criados entraves que impossibilitam isso. A não ser quando você tem uma disponibilidade de vaga muito superior ao da população local, aí sim você vai ver as borders, né, as fronteiras aí abertas, porque fica mais fácil. Então o primeiro ponto que você tem que ter em mente é isso. E às vezes, por exemplo, se você fizer uma comparação simples, se você vai tentar trabalhar num país como o Paraguai, Uruguai, Argentina, o Chile, o que acontece? São países que estão dentro do Mercosul,
fatalmente você vai encontrar empresas que querem negociar com o Brasil, e aí você tem um facilitador, que é você tem o idioma português, obviamente você vai ter que falar o espanhol, se você vai trabalhar fora do Brasil num local que fala espanhol. E obviamente, se você for trilingue, né, se você falar português, espanhol e inglês, a chance de você arrumar um trabalho é maior nesses países, né, do Mercosul. Por quê? Porque eles fatalmente vão negociar com o Brasil, que é o maior país da América Latina. Então, fatalmente, todo mundo quer vender coisa para o Brasil, e você trabalhar numa empresa dessa, que você vai vir com o seu talvez conhecimento, né? Vai ser um facilitador. Já na Nova Zelândia, na Austrália, não tem esse facilitador com o Brasil, porque você não vai achar empresas que querem negociar e querem vender coisa para o Brasil. Se tiver, uma meia dúzia, e de repente deve ser até feita já de brasileiro, que já vai ocupar essa função de fazer a negociação para você. O que fica um pouco mais fácil? Se você souber mandarim. Porque mandarim, eu acho que sim, nesse caso, é um idioma que vai facilitar você ter comércio. Porque imagina quantas empresas compram coisas da China e querem ter alguém que tenha relacionamento da China. Não necessariamente precisa ser um chinês, mas uma pessoa que consiga ter esse relacionamento comercial, com certeza vai ter uma aceitação maior. E deve ser difícil, porque assim como no Brasil você não acha tanta gente que fala mandarim, mas eu acho muito simples você pegar alguém que é de Austrália e de Nova Zelândia, querer falar mandarim como uma segunda ou uma terceira língua, do que querer falar português. Esse é o ponto que deve ser levado em consideração quando você está tentando picar a mula do Brasil. E o destino da Nova Zelândia tem que ser considerado esse tipo de situação. Informação adequada, ter uma orientação adequada, e você ir não só para Nova Zelândia, vai para qualquer país, você ir pelos caminhos legais, para que você consiga permanecer. Porque eu acho que ir para um país não é difícil, cara. Assim, você vai para um país, você vai. Agora, você continuar no país, é aí que está o problema. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é fazer isso da forma mais adequada, certo? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado aí. Vamos ver se eu consigo gravar coisas assim com um pouco mais de frequência. E eu vejo vocês no próximo vídeo.